Olá, amigos. No ar, mais uma edição do programa Capital Mística, da TV Capital, Canal 11 da TVA. Amigos, alguns programas atrás eu comentei com vocês, telespectadores, que eu tinha uma coleção classificada de mais de 400 terapias alternativas existentes. E como nada é estático, tudo é dinâmico, eu vim por acidente a descobrir a 400ª terapia alternativa que eu nunca tinha ouvido falar nela. Chama-se Jin Shin Jyutsu. Quando eu ouvi essa palavra, a primeira noção que eu tive, a ideia que me passou pela cabeça, é que isso era mais uma arte marcial. Então eu pensei, caramba, mas no embasamento da Jin Shin Jyutsu, falava numa terapia. Eu digo, meu Deus, será que é um novo tipo de terapia que a gente cura o cara desmontando o esqueleto dele a golpes de artes marciais? E aí, naturalmente, por uma questão de curiosidade e também de levar informações para o público telespectador, eu decidi ir atrás da pessoa que pratica isso aqui em Florianópolis. E vejam como é que a mente da gente é interessante e incrível. Eu, ao entrar em contato com a minha convidada especial do programa de hoje, foi por telefone, e eu estava imaginando uma moça assim, faixa preta em alguma coisa. Ela era bem incisiva no telefone, embora bastante simpática na sua maneira de falar, mas eu pensei com meus botões, acho melhor eu ir lá para o estúdio com um 38 na cintura. Vá lá que ela decida me desmontar o esqueleto e eu não vou deixar de graça. Bom, e qual não foi a minha surpresa? É que ao chegar aqui no estúdio, eu encontrei uma moça, ainda jovem, naturalmente, simpática, o meu ouvido não me enganou, a voz dela era simpática e ela pessoalmente também é muito simpática, vocês vão ter oportunidade de ver isso. Mas, mignonzinho, e a impressão que eu tive é que se eu desse um peteleco nela, eu é que desmontava o esqueleto dela, não ela a mim. E aí vamos começar a conversar sobre o Jin Shin Jyutsu. Guardem essa terminologia aí. Bom, e aí eu descobri que Jin Shin Jyutsu não tem nada a ver com nenhuma arte marcial, não se trata de desmontar o esqueleto de ninguém, é uma arte terapêutica. Então, vamos direto ao que interessa. Eu tenho o prazer de apresentar a vocês, telespectadores, a minha convidada especial deste programa. O nome dela, Kênia Jerusa Levinsky. Kênia, prazer em tê-la aqui conosco no programa, seja bem-vinda. Obrigada, prazer é meu. Muito obrigada. E devo dizer que, pelo papo assim que nós tivemos antes de iniciar aqui a nossa gravação, eu fiquei bastante curioso com toda essa história que você me contou, não só sobre você, como também sobre a arte que você pratica, né? E observe os telespectadores que já é a segunda vez que eu falo no Jin Shin Jyutsu como arte, não como técnica. E isso tem um motivo, vocês vão saber qual é daqui a pouquinho. Então, Kênia, antes da gente começar na parte específica do Jin Shin Jyutsu, me diga uma coisa, você é uma moça jovem, embora já adulta, mas como foi? Você sempre morou aqui em Florianópolis? Não, eu nasci em São Paulo e morei 11 anos em Porto Alegre antes de vir para cá. Tá. E há quanto tempo você está aqui? 3 anos. 3 anos. Porque
eu já estou aqui há muitos anos e eu nunca tinha ouvido falar em Jinshin Jyutsu aqui na ilha. E agora, eis que encontro você aí perdida, aí como a única representante que eu saiba. Tem mais gente aqui? Tem mais duas pessoas que são minhas amigas, né? A Jane Guedes e a Marta, que também trabalham e praticam a arte do Jinshin Jyutsu. Ah, tá bom. Olha, a verdade, a conclusão que a gente chega é que não dá pra gente saber tudo. Veja, 3 anos praticando a arte aqui na ilha e eu não estava por dentro. E eu me interesso por essas coisas. Me responda uma coisa, como foi que você veio a se interessar por essa arte e como foi que você se dedicou a ser uma profissional do Jinshin Jyutsu? Bom, eu conheci o Jinshin Jyutsu por uma experiência pessoal. Há mais ou menos, acho que foi em 1998, eu passei por um problema assim de saúde, fiquei muito deprimida, estava num quadro depressivo muito grande, fui procurar ajuda, eu não queria tomar remédio, nunca gostei de tomar remédio assim alopático, então eu fui procurar ajuda em outras áreas. E um colega meu, um grande amigo na verdade, que trabalha com florais, me indicou uma pessoa em Porto Alegre, na época eu morava em Porto Alegre, me indicou uma pessoa que estava trabalhando com o Jinshin Jyutsu e ia começar a dar um curso de autoaplicação. Eu fui direto para o curso, caí de paraquedas, não sabia nada, nunca tinha ouvido falar, comecei a estudar e paralelamente eu comecei a receber um tratamento com o Jinshin Jyutsu. E eu tive resultados muito bons, muito bons. Eu consegui resolver a minha crise depressiva em alguns meses, de uma forma total, assim, nunca mais eu tive nenhum problema com relação a isso. E além disso, eu tive a oportunidade de ir sentindo outros benefícios, né? Assim, na parte física, emocional, de uma forma bem completa. Isso me encantou muito, principalmente porque a arte é muito simples, me encantou muito, os resultados me encantaram. E eu comecei a estudar mais, mergulhei no universo do Jinshin Jyutsu. Teve uma época que eu, junto com a Maria Elisa, que foi essa pessoa que me tratou, eu trabalhava com ela no consultório como uma assistente, mais porque eu queria aprender também. Durante uns 2 anos eu fiquei junto com ela, e a gente estudava. Às vezes no domingo a gente, né, se reunia e ficava estudando, praticando muito também a autoaplicação, não só a aplicação nas outras pessoas. E assim eu fui, né, através dos resultados mesmo, é que eu fui cada vez me interessando mais. Depois eu fui fazer os cursos que me deram, digamos assim, a profissionalização, né, do Jinshin Jyutsu, que não tem em Florianópolis, infelizmente ainda não tem aqui, só tem em Porto Alegre, São Paulo, Pelotas, Rio de Janeiro. Eu não me lembro se ainda tem no Paraná. É um pouco flutuante as capitais que dão os cursos. E aqui no Brasil isso foi lançado a partir de que ano? De 1990. 90, então já há 16 anos que isso está aqui. Eu acho que eu cometi um erro, eu falei 1990, isso, eu conheci em 1998. Sim. O Jinshin Jyutsu chegou no Brasil em 1990. Tá bom. E, bom, no nosso papo anterior aqui ao programa, né, você me disse que em algum momento da sua vida você foi uma bailarina, né? Sim. E que justamente através desse... Todo bailarino ou bailarina tem que cultuar o corpo, né? Então é muito importante, não só a elasticidade, a flexibilidade, essa coisa toda. E foi por aí que você começou a se interessar por essa parte de terapia, não especificamente o Jinshin Jyutsu, mas outras terapias. Você também já andou trabalhando com outras coisas antes de chegar aí na sua especialização, foi isso? O que mais tu fez? Eu trabalho também com massagem.
né? Na verdade, durante a minha prática com a dança contemporânea, o que é mais importante do que a beleza física é a saúde. Né? A gente tem que estar sempre muito saudável para poder responder e ter um corpo que aguente, né, toda a demanda do trabalho corporal. Sim. Então eu pratiquei a dança contemporânea durante alguns anos e eu também comecei a dar aulas de alongamento. Nas minhas aulas de alongamento eu comecei a trabalhar muito com a respiração, que é uma das bases da dança. E eu fui me aprofundando na respiração e fui percebendo que as pessoas que vinham para as minhas aulas, elas me traziam retornos de coisas que melhoravam na sua vida, que estava além do trabalho corporal. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa nesse trabalho que era terapêutico. E assim eu fui me interessando, comecei a estudar essa parte terapêutica, fui fazer cursos de massagem, fiz curso de reiki, eu também já fiz curso de aromaterapia. Então, uma coisa vai levando a outra. E quando chegou o momento, você já estava madura para entrar no Jinshin Jutsu, é isso? Na verdade, o Jinshin Jutsu até um pouco antes de algumas outras técnicas que eu já estudei. Acaba tudo se complementando. Sim, né? sim. Muito bem. Meus amigos, olhem que nós temos bastante assunto, hein? Porque parece uma coisinha fácil, mas não é não, é bem complexazinha. Vamos fazer o seguinte, vamos para os nossos comerciais e já voltamos e vamos chupar o cérebro daqui da nossa convidada de canudinho, para a gente botar em pratos limpos. Que Jinshin Jutsu é esse aí? Aguardem. Ok, amigos, estamos de volta e estamos entrevistando a Kênia Levinsky e o tema do nosso programa é Jinshin Jutsu, uma arte terapêutica. Bom, Kênia, agora você vai entrar, como se diz na gíria, num suadouro. Nós vamos começar a apertar você aqui para tirar o que pudermos de informação de você. Então, de saída, assim, para começar o bate-bola, e estamos em mata-mata, né, como expressão de futebol, de maneira bem objetiva, o que é o Jinshin Jutsu? O Jinshin Jutsu é uma forma de equilibrar a energia vital através de toques com as duas mãos em locais do corpo onde a energia vital se concentra. Então, através desses toques, numa sequência determinada e sempre de uma forma muito simples, a gente pode desbloquear, redirecionar e harmonizar o fluxo da energia vital. Isso vai trazer vários benefícios, tanto a nível físico, emocional, mental, até espiritual. Só com toques? Só com toques. Caramba! E de onde apareceu isso? Quem inventou isso? Essa arte ela foi resgatada no Japão pelo mestre Jiro Murai. Final do século passado, Jiro Murai, ele teve... eu vou contar a história do Jiro Murai, né, para a gente começar bem lá de trás mesmo. No Japão tem uma tradição que diz que o primeiro filho, homem, de toda a família deve seguir a profissão do pai. O Jiro Murai veio de uma família de médicos. O avô era médico, o pai era médico, mas ele não foi o primeiro filho. Então o irmão mais velho dele teve que seguir a carreira na medicina japonesa. O Jiro Murai estava livre para escolher o que ele quisesse fazer. Ele se formou, eu não me lembro agora, no que ele era criador de bicho da seda, lá no Japão. Mas ele tinha uma natureza muito ousada, ele era um cara muito boêmio. Então ele participava de festivais gastronômicos no Japão, onde as pessoas ganhavam quantias em dinheiro pelas quantidades enormes de comida que eles eram capazes de comer. Caramba. Aos 26 anos de idade, Jiro Murai ficou muito doente. Muito doente, ele foi tratado por diversos médicos, inclusive da família, fora da família, e foi considerado um doente terminal.
Os médicos desistiram de tratá-lo, ele foi considerado um doente em fase terminal. Tem uma outra tradição no Japão que diz que as pessoas que estão para morrer, elas podem pedir para serem levadas a uma cabana nas montanhas e elas são deixadas lá durante 7 dias. No 8º dia, a família vai e busca o corpo da pessoa. Então, o Jiromurai pediu que fosse levado para as montanhas, porque ele também pensava que ele iria morrer. E ele era um cara que lia muito, que tinha vários conhecimentos, né? Além de ser criador do bicho da seda, ele passeava por várias outras coisas. E ele, quando estava nas montanhas, nas cabanas, ele ficou praticando o que se chama de mudras. Tem gente que fala mudras, né? Mudras ou mudras, que são posições de mãos. Ele praticava essas posições de mãos durante todos os dias, ele ficou em jejum durante todos os dias. E ele foi sentindo que a temperatura do corpo foi cada dia caindo. Cada dia caindo, ele achava que ele estava morrendo. No 7º dia, ele continuou praticando os mudras, como uma forma de meditação, para se despedir, digamos assim, né, da vida. No 7º dia, ele teve uma febre muito grande, muito grande. Ele tinha a sensação de que o corpo dele tinha sido jogado numa fornalha, o corpo queimava muito. E depois de um certo tempo ele caiu inconsciente. Quando ele despertou, ele não sentia mais nenhum desconforto, nenhuma dor. Ele se sentia bem, se sentia energizado, se levantou, caminhou. Estava tudo bem. Ele se surpreendeu muito com o que tinha acontecido. Naquele momento, ele se ajoelhou, agradeceu pela vida que ele tinha, que ele estava se sentindo muito bem, e jurou, prometeu que ele ia dedicar o resto da vida dele ao estudo da cura e a entender o que tinha acontecido com ele. Bom, ele repetiu esse retiro mais 12 vezes durante 21 dias, onde ele ficava em jejum durante 21 dias, simplesmente praticando posições de dedos das mãos. Só que ele foi além. Ele começou a sentir os caminhos de energia no seu corpo, ele começou a praticar toques em determinados lugares do corpo e a sentir como essas correntes energéticas mudavam. Ele começou a desenhar tudo isso. Paralelamente, ele estudou profundamente anatomia, porque ele tinha esse acesso por causa da família. Sim. E começou também a praticar nas outras pessoas. O que ele sentia nele, nos toques, ele começou a pesquisar nos outros o que era isso. O que eram esses toques que ele fazia nele e como que isso acontecia nos outros. Sim. Né? E ele era um homem muito, assim, um grande pesquisador. Então ele foi para as ruas. Ele começou a pesquisar distúrbios físicos específicos. Né? Quando ele queria entender uma determinada patologia, ele pesquisava e aplicava nas outras pessoas o que ele ia descobrindo até esgotar. Então, o que ele fazia? Ele ia para uma praça, né, colocava um cartazinho no mercado, no centro cultural, enfim, em uns lugares públicos, e dizia assim: todo mundo que tem problema de ouvido, por favor, vem para a praça. E assim ele pesquisava, e assim ele ia. Ele começou a ficar conhecido, até que ele foi chamado no Palácio Real do Japão para tratar uma pessoa lá que estava doente. E disseram para ele assim: olha, se você conseguir curar essa pessoa, você pode pedir o que você quiser. Barras de ouro, títulos de nobreza, terras, o que você quiser. Aí ele falou: tá bom, vamos lá ver quem está precisando de ajuda. Ele foi e tratou essa pessoa, a pessoa ficou boa. E quando foram pedir o que ele queria em troca, ele pediu acesso à Biblioteca Real do Japão. Na Biblioteca Real do Japão, ele pôde estudar um livro muito antigo que se chama Kojiki. Kojiki significa o registro das coisas antigas. Kojiki é um pergaminho muito grande, de pouquíssimo acesso, pouquíssimas pessoas no mundo têm acesso ao Kojiki. E ele, né, teve a sorte de encontrar esse pergaminho onde
traz, através de poemas cantados, metáforas das histórias das linhagens dos samurais, que contam como é a criação da vida no universo. Interessante. Então, através desse estudo e de todos os outros estudos que o Jiro Murai fez, de vários livros de medicina antiga, ele foi descobrindo que, assim como o universo é criado, no corpo também existe essa mesma sintonia dessa criação, no corpo físico, né? Então é o microcosmos que reflete o macro. Isso. E assim ele foi decodificando vários conhecimentos e chegou, né, nessa arte que se chama Jinshin Jutsu. Olha, uma história bem interessante. E mata só uma curiosidadezinha. Você disse que ele entrava em concurso de mais. Esse camarada devia pesar tranquilamente uns 150, 200 quilos. Olha, dessa parte da história eu não tenho conhecimento, porque o conhecimento que eu tenho do Jiro Murai, que já faleceu, já faz muito tempo, é de uma pessoa bem normal, assim, bem, né, uma pessoa bem tranquila, bem saudável, assim. Muito bem. Teve uma vida após o trauma que ele passou, a mudança, ele teve uma vida com certeza muito harmônica. Bom, e ok, já sabemos o que é, e especificamente, Kênia, em termos práticos, e bem sucintamente, porque já estamos nos aproximando do final desse bloco, para que serve essa arte que você domina? Serve para harmonizar a pessoa, né? Serve para fazer com que ela, harmonizando o fluxo da sua energia vital, para que ela alcance as curas que ela necessita. Então, se uma pessoa está com um problema de saúde, ou seja, um problema de ordem física, já foi para o nível físico, essa técnica ela vai harmonizar a energia vital da pessoa, e a energia vital da pessoa harmonizada, isso vai influenciar no processo físico e vai matar a doença. É assim que funciona. A gente vê, por exemplo, vamos falar de exemplos que daí fica mais fácil com certeza, das pessoas entenderem. Uma pessoa que está com um simples resfriado, ela está com um bloqueio na energia vital que não é muito profundo, né? Então a gente pode tratar em poucas sessões, às vezes em uma sessão só, você já consegue harmonizar, equilibrar o sistema imunológico e harmonizar. É tão rápido assim? É rápido. Para coisas assim que são agudas, é rápido. Eu tenho experiências pessoais nisso, né? Dores de cabeça, por alguma gripe, cólica menstrual, coisas assim. Em uma sessão só a gente já consegue harmonizar e liberar aquela energia estagnada e a harmonia vem, a cura acontece. Agora, quando a pessoa sofre de coisas crônicas, aí já é mais complicado. Aí a gente tem que trabalhar, como a gente chama no Jinshin Jutsu, em camadas. Ou seja, descascar a cebola para chegar no cerne do problema. Isso. Olha, eu te confesso que eu estou bastante curioso e eu combino um próximo contigo. Dá uma descansada aí, porque eu vou chamar o nosso intervalo. Descansa porque agora no terceiro módulo eu vou te descascar como se fosse uma cebola, mas em outro sentido. Você vai entender daqui a pouco. Aguardem só um instantinho que nós já estamos voltando com muita informação. Voltamos. Muito bem, estamos falando com a Kênia e o tema Jinshin Jutsu, uma terapia japonesa. Bom, Kênia, vamos lá. Já sabemos o que é o Jinshin Jutsu, já sabemos para que é que serve, e agora eu vou queimar os teus neurônios te perguntando como é que isso funciona, como é que isso foi
sei lá, de onde surgiu essa arte que você faz questão de chamá-la de arte? Vai lá, a palavra é tua, me mata a curiosidade. Bom, surgiu, como eu contei para você, da Sim. história, né, do Jiro Murai e tal, e ele foi aplicando. Mas, sim, eu entendi essa parte, mas veja, ele estava doente, estava isolado numa cabana, aí começou a fazer as mudras, né, que são posições com as mãos, essa coisa toda, né, e por aí vai. E, bom, mas o Jinshin Jutsu não tem mudras. Até tem alguns mudras, são poucos, que são os mudras que o Jiro Murai praticou, né, naquela época. Mas assim, durante os seus estudos, o Jiro Murai ele foi desenhando O os fluxo fluxos de energia certo. do corpo, e ele foi descobrindo esses locais de concentração energética. Então são em cima desses locais que a gente trabalha, através de toques com as duas mãos, né? Então, quando uma pessoa chega procurando essa terapia, a primeira coisa que eu vou ver com essa pessoa é por que ela veio, o que ela está querendo harmonizar, né? E aí eu vou ver, diante do seu relato e também do que eu vejo na pessoa, eu vou ver qual seria o fluxo mais adequado para eu estar aplicando no primeiro momento. E é assim que a gente começa a trabalhar, né? Então existem fluxos que vão direto, por exemplo, em problemas de órgãos, né? Existem os fluxos de órgãos especificamente. O fluxo da bexiga, o fluxo do rim, o fluxo do fígado, o fluxo da vesícula, que além de ajudar o funcionamento do órgão em si, eles também ajudam a tudo o que a energia daquela função daquele órgão comanda no corpo. Entendo. Né? Por exemplo, o fluxo da bexiga, além de ajudar o órgão bexiga em si, ele ajuda também a pessoa a relaxar toda a musculatura da parte de trás do corpo. Ajuda essa energia a descer pelas costas. Né? Então é assim que a gente vai trabalhando, a gente vê o que a pessoa precisa e vê qual o fluxo mais adequado para ela. E aí, uma vez escolhido o fluxo, eu vou ver qual é a combinação dos locais que eu tenho que tocar na devida combinação. Né? Aí eu coloco a mão nesses locais, sempre com as duas mãos, e eu vou sentir, quando eu coloco a minha mão, depois de um tempo, eu vou começar a sentir uma pulsação nesses locais. O ideal é que a gente fique com a mão ali até que os dois locais estejam com a pulsação ritmada e com a mesma textura. Porque acontece quando a gente toca, cada local está pulsando de um jeito. Acontece muito isso. E aí a missão é igualar? A gente fica tocando até que esse pulso esteja harmônico, né? Esteja de uma forma, uma textura igual, de uma forma mais tranquila. Tá, e quando você fala em toque, eu entendo que você não está se referindo a uma massagem, não, é toque mesmo. É toque. É um toque bem suave, né? Pode ser feito naturalmente em cima da roupa. Inclusive eu já tive a oportunidade de aplicar em cima de gesso e dá para sentir a pulsação da mesma forma. Caramba. É incrível. Depois que eu tive a oportunidade de aplicar, eu fiquei realmente assim feliz de ver que a gente aplica por cima do gesso e sente a pulsação do mesmo jeito. Bom, e então eu devo concluir que esse toque não é doloroso? Não, muito pelo contrário. Bom, em nome da mídia, em nome da ciência, eu, por via das dúvidas, vou livrar a cara dos telespectadores e vou me colocar aqui como cobaia, embora eu confesso que eu estou morrendo de medo, porque, sei lá, ela parece franzina, mas técnica japonesa, já vi muito filme japonês que um cara pequenininho, magrinho, quebra, desanca 30 gigantes. Então eu vou passar com um pouco de receio, é verdade, muito receio, mas, por favor, mostre para mim como é esse toque. O que é que tu faz? Bom, no local
ideal, é claro, a pessoa ficar deitada numa maca para que ela fique bem relaxada e a gente vai colocando a mão em diversas partes do corpo, Sim. né? Às vezes na parte das costas, nas pernas, no joelho, enfim, são vários locais. Uhum. Que eu posso fazer com você sentado, Me aproximo mais. digamos assim, eu posso colocar a minha mão aqui na altura da lombar, por exemplo, Sim. e a outra aqui no centro do joelho. Aqui eu estou trabalhando em você o primeiro passo do fluxo da trava número 1, que mora exatamente aqui. Né? Para que serve isso? Serve para várias coisas. Essa combinação, que é o primeiro passo do fluxo da trava 1, ajuda qualquer problema de digestão, porque ajuda a energia a descer pela frente do corpo. Então a gente compreende que problemas digestivos muitas vezes estão relacionados com energias que ficam acumuladas na parte da cintura para cima. Então a gente tem que ajudar essa energia a baixar. Então o fluxo do 1 ajuda isso, ajuda problemas digestivos, ajuda a energia a descer, obviamente ajuda problemas no joelho também, ajuda problemas nas pernas. Entendo. E na parte emocional, esse fluxo ajuda a pessoa a sair da estagnação. Ele é o fluxo que traz movimento. Então, quando a pessoa se sente estagnada na vida, presa, não importa no que, o fluxo da trava 1 traz ela de volta para o movimento. E aí vem outra curiosidade minha. Bom, eu não estou deitado, logicamente, estamos incômodos aqui, presos aos microfones respectivos, mas por que você, eu não sei quantos lugares eu sei que são 26 pontos que podem ser tocados no corpo. Sim. Mas por que você escolheu esse, que você botou a mão aqui no meu lombo e botou a mão no meu joelho? Foi intuitivo ou foi porque é o que está mais próximo? É, porque fica fácil aqui da gente mostrar. Exato. E me diga uma coisa, essa questão aqui do joelho você diz que tem a ver com o lado digestivo, é isso aqui? Não o joelho em si. Sim. A TSE, trava de segurança de energia, que mora aqui no joelho, ela tem a propriedade, eu posso me auto-aplicar inclusive, ela tem a propriedade de ajudar distúrbios digestivos, dificuldades digestivas. É uma das suas propriedades. Me passou pela cabeça uma ideia muito doida, mas vamos lá. Joelho de porco tem gente que gosta de comer. E é indigesto para burro. Agora já sei, quando eu comer joelho de porco, eu vou botar a mão aqui para ajudar a digerir. Para ajudar a digestão. Tá legal. No fim, tudo acaba casando, né, filho? Olha, bem interessante isso que você está me mostrando. Bom, olha, eu, com bastante alívio, telespectadores, devo dizer que eu descansei. Não dói. Não dói. A única coisa que eu senti é que, não sei se é que ela está nervosa, mas a mão dela está geladinha e ela quase congelou meu lombo aqui atrás. O joelho ainda deu para aguentar, mas o lombo, eu estou com o lombo gelado até agora. Mas não dói, não dói. Se é isso, eu acho que eu sou capaz de sobreviver a uma sessão completa de Jinshin Jutsu. Geralmente, a sessão do Jinshin Jutsu, ela traz, assim, além dos benefícios do fluxo que está sendo trabalhado, no momento ela traz um grande relaxamento. Muitas pessoas dormem, inclusive, durante a sessão. Quanto tempo leva uma sessão? 1 hora, né? E pode acontecer, eventualmente, que quando a gente toca em algum desses locais, às vezes pode aparecer uma dor. Mas isso é uma coisa que não é sempre e nunca é uma dor muito forte. Mas a dor não é tocar, não é... Não é pela pressão. Não é pela pressão. É porque quando a gente trabalha naquele local e começa a desbloquear aquilo ali, começam a aparecer coisas que às vezes estão lá no fundo. Então, às vezes aparece alguma dor, mas assim, nunca ninguém vai para casa com dor, não acontece nada disso. É uma dor que é momentânea, que acontece, depois a gente segue no fluxo e aquilo desmancha, né? Também passa. E você tinha comentado comigo também, Kênia, que essa arte
ela mexe nos corpos sutis, vamos chamar assim, é isso? De certa forma, sim. Então, não é só a nível físico, mas como você, até no começo do programa você citou, o corpo físico, o corpo mental, o emocional e por aí vai. Uhum. A gente tem assim, tem fluxos que tratam, por exemplo, se a pessoa está com problema no joelho, ou está com problema no pé, alguma coisa assim, tá, eu vou escolher um fluxo que eu sei que vai ajudar aquilo ali. Sei. Né? Mas às vezes a pessoa chega com síndrome de pânico, por exemplo. Que não é um lado completamente diferente, não chega a ser físico, é emocional. É emocional, então a gente vai ter fluxos que tratam isso também. Ou a pessoa chega com um problema de memória, com dificuldade de aprendizagem, com dificuldade de concentração, é um problema que tem mais a ver com a atividade mental, também tem fluxos que ajudam isso. Me chamou a atenção que é um método bastante simples. Bastante simples. E que se presta a resolver problemas que às vezes podem incomodar uma pessoa durante anos e anos e anos, né? E eu não sabia que os japoneses tinham inventado uma arte, eu ia dizer técnica, mas sei que não é técnica, você insiste que seja arte, uma arte tão preciosa assim, né? Bom, meus amigos, estamos nos aproximando mais uma vez de um intervalo. Vamos para esse intervalo e fiquem atentos com lápis e papel na mão, que vocês vão precisar, porque no próximo bloco, como já é tradicional, eu vou dar para vocês o caminho das pedras, se vocês quiserem se aprofundar mais nessa arte. Então, aguardem, a gente já volta. Muito bem, amigos telespectadores, estamos falando sobre Jinshin Jyutsu com a terapeuta Kênia, que está há 3 anos aqui em Florianópolis, mostrando a sua arte, ajudando pessoas e resolvendo problemas. E pelo que eu andei ouvindo falar, parece que ela resolve mesmo. Bom, o último bloco é o bloco em que tradicionalmente eu mostro o caminho das pedras, ou seja, eu facilito a vida das pessoas que gostaram do tema, do programa, acharam interessante e foram picados pela curiosidade, né? Então, de saída, vamos procurar então dar material de pesquisa para quem quiser se iniciar nesse campo. De saída, eu tenho aqui comigo um livro que chama-se O Toque da Cura, de Alice Burmeister e Tom Monte. O subtítulo: Energizando o Corpo, a Mente e o Espírito com a Arte do Jinshin Jyutsu. Então, aqui está o livro. E devo dizer que, segundo informação, este é o único livro em português disponível no mercado. A editora, vejamos, Ground, editora Ground, e acredito que vocês consigam nas melhores livrarias da praça. E também, folheando aqui o livro, constato que isso aqui deve ter sido o livro de cabeceira da Kênia durante muito tempo, porque ele está todo rabiscado, todo marcado, com anotações e tudo. Isso mostra que ela foi fundo aqui no livro. Outro material que eu tenho são 2 apostilas, que está aqui, texto 1, texto 2, né? E na realidade é material que as pessoas que fazem esse curso recebem para poderem aprofundar seus estudos, as aulas que receberam. E por aqui também, mesma observação que eu fiz com relação ao livro, tudo rabiscado, escrito, sublinhado, o que mostra que na época da formação aqui da Kênia, ela
deve ter passado algumas noites sem dormir. Então, olhem, meus amigos, isso é o que existe de leitura. Os cursos, já sabemos que de momento ainda não são proferidos aqui em Florianópolis. Quem quiser estudar a matéria vai ter que ir lá fora, ou seja, Porto Alegre, Rio, São Paulo, Curitiba às vezes, procurar os grandes centros, as grandes capitais. E se houver realmente interesse de vocês, sempre se poderá entrar na internet. Tem até aqui um sitezinho que vocês poderiam, se tiverem interesse, pesquisar: www.jsjbrasil, tudo junto, .com.br. Ali com certeza vocês vão poder entrar em contato com as fontes de informações do Jinshin Jutsu e talvez até lá eles agendem cursos, seminários, palestras sobre o tema. Bem, agora vamos continuar aqui chupando o cérebro da minha amiga Kênia. Kênia, faz de conta que eu sou um paciente seu, que estou entrando no seu consultório pela primeira vez. E eu estou me queixando de uma porção de coisas. Vivo com dores de cabeça, dores nas costas, sensação de estômago pesado, fraqueza nas pernas, tudo inventado. Nesse momento eu estou legal, graças a Deus, mas faz de conta. Ok, o que é que tu faz? No caso de uma pessoa que chega assim com vários sintomas, vários sintomas diferentes. Isso. Bom, em primeiro lugar, a gente vai harmonizar um padrão de circulação energético que é o que sustenta e distribui a energia a todas as outras funções no corpo. Esse é um fluxo que se chama central principal. Quando uma pessoa chega assim com tudo ao mesmo tempo agora, vamos acalmar, vamos respirar e vamos fazer o central principal. O central principal é um fluxo que vai trazer uma unificação, que vai trazer um centramento, que vai fazer a pessoa dormir melhor, que vai fazer ela se sentir mais energizada, para que a gente vá aos poucos vendo qual é a prioridade. O que eu posso tratar primeiro e também o que ele quer tratar primeiro. Porque a gente também tem que respeitar a vontade da pessoa, a disponibilidade dela, né? Para ver o que ela quer harmonizar primeiro. Mas a gente tem a sorte de que no Jinshin Jutsu existem fluxos que harmonizam várias coisas ao mesmo tempo. Também tem esse pulo do gato. Esse pulo do gato. Bom, para os telespectadores terem uma ideia da coisa, peço aí ao cameraman, temos aqui um esquema que estão aqui representados frente e verso, né, no corpo humano, os 26 pontos, né, os TSE, como você chama. Travas de segurança de energia. Caramba, já estou começando até a falar Jinshin Jutsu Geis, que é o idioma do Jinshin Jutsu. Bom, então aí estão os pontos em que a pessoa que opera isso, né, ela usa. São 26 na frente e 26 atrás, né? Naturalmente, não, é cópia carbono? Não, são 26 de um lado e 26 do outro, sendo que são espelhos do outro. Tá. Bom, então, ok. Então é esquerda, direita, sendo que na frente e atrás é a mesma coisa, esquerda e direita também. Bom, então, aqui para vocês terem uma ideia, são os pontos, né? E que naturalmente você deve ter conseguido essa bonita prancha aqui no curso que você fez, né? Sim. Tá. Então, aqui inclusive é um copyright do Shinjutsu All Right Reserved e de... Isso aqui é do Arizona, né? Nos Estados Unidos. Sim.
A sede do Jinshin Jutsu, que é onde a Mary Burmeister, que é a presidente, né, mora, é no Arizona. Caramba. E aqui estão descritas as 26 travas de segurança. Tá vendo só? Eu pensava que trava de segurança a gente só encontrava em fuzil, em pistola, mas não. Nosso corpo também tem travas de segurança. E temos que respeitá-las. E, bom, então, a pessoa na primeira sessão, você centraliza ela, vamos dizer assim. No caso de ela chegar muito atordoada, né? Ou seja, se você perguntou o que é que está te incomodando, aí a pessoa já te responde para ter o desânimo. Vamos falar sobre o que não está me incomodando, que assim a gente ganha tempo. Tem pessoas que chegam assim, digamos, bem para baixo, cheia de dores e de tudo incomoda. E se você diz assim, não tem nada que esteja positivo em você, e ela diz, não, está tudo ruim. Aparece muita gente assim no teu consultório? Muita gente não. Mas aparece. Mas infelizmente tem algumas pessoas que estão vivendo uma turbulência, um momento muito difícil, e aí parece que está tudo ruim. O corpo espelha o estado da alma, não é verdade? Sim, sim. Muito bem. Uma perguntinha clássica. Lógico que cada caso é um caso, depende do paciente, depende do histórico, enfim, depende de uma opção de coisas. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, em média, quantas sessões para uma pessoa dizer, olha, mudei da água para o vinho? Na média. Essa é uma pergunta bem difícil de responder mesmo, mas eu vou responder assim, ó. A gente recebe no curso a indicação para sempre oferecer para a pessoa que ela faça um tratamento de 10 sessões. Nessas 10 sessões ela vai ter a oportunidade de sentir como é o efeito do Jinshin Jutsu. E assim, é muito comum que em 10 sessões ela tem grandes melhoras. Eu particularmente fiz um tratamento bem maior. Eu recebi um tratamento de, na época, 21 sessões seguidas, todos os dias, que é um outro tipo de tratamento. Então, isso realmente varia muito, né? Mas a indicação é que a pessoa faça um tratamento de 10. E depois aí, tá bom. Depois a gente conversa e vê o que ela sente. Muito bem, amigos, e aí vem a perguntinha. Como fazemos para nos encontrar com essa moça aqui, a Kênia, para resolver os nossos problemas? Então lá vai, eu peço aí a técnica que coloque no vídeo os telefones dela, eu tenho outros aqui também, 9959-5606, o celular dela, tem também um telefone, além desse que está aí, 3236-2605. Está aí o Caminho das Pedras, procurem por ela porque eu apostaria no conhecimento dessa moça. E, amigos, lastimavelmente, mas com que pena eu digo isso, porque o assunto é interessantíssimo. Estamos chegando ao fim do programa. Me resta agradecer, Kênia, a tua presença, volte sempre. Obrigada. E, amigos, meu cordial abraço para vocês e, como já é tradicional, marcamos o nosso encontro para a semana que vem, neste canal, neste mesmo horário. Até lá!